Alright, darling, I'm gonna do this live in Portuguese. Let me take this out. Oi, Mai, muito bem-vindos, vão ser chegando. Eu vou começar falando, porque essa live vai ficar gravada. E então depois outras pessoas podem acessar, né? Podem assistir sem esperar um tanto de tempo. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam bem. O tema da live de hoje é caminhos que me levam ao topo. Vou falar de experiências de vida que nos levam para o mais, a forma como a gente pensa, a forma como a gente olha para aquilo que a gente viveu, ela pode levar a gente para o mais, né? Pode levar a gente para o topo. Eu só queria que vocês me dissessem se o áudio tá bom ou como é que tá, porque senão eu coloco o fone de ouvido. Tá ok? Ou tá abaixo? Super agradeço se vocês pudessem me dizer como é que tá aí o áudio. Bom, eu vou começar me apresentando então, para quem algumas pessoas aqui já me conhecem. Obrigada, Mai. Para quem já me conhece, a gente já teve a oportunidade de digitar pessoalmente. Obrigada, Bia. Mas meu nome é Thaís Barbieri, sou autora do Sai do Ninho. Trabalhei por 9 anos na área de recursos humanos, na área de treinamento e desenvolvimento humano. E foi daí que eu já gostava de compartilhar essas vivências, experiências de vida. E por uma questão pessoal minha, eu comecei a buscar mais autoconhecimento, terapias alternativas, e foi uma junção e me trouxe onde eu tô. E daí, por que eu decidi fazer essa live falando sobre caminhos que me levam ao topo, falando de experiências de vida que nos levam para o mais? Porque eu acredito que a forma como eu olho para as experiências, a forma como eu olho para tudo aquilo que eu passei, assim como outras pessoas, né, do meu caminhar, e eu aprendi com elas, é que proporcionava passar pelas situações de uma forma mais leve, de uma forma mais suave. Então, como eu postei essa semana aqui, uma das minhas grandes amigas, a gente veio junto para a Austrália, ela voltou para o Brasil, e aí conversando com ela, eu falei, por que não, né? Porque perguntei para ela quais são os aprendizados, porque é algo que é uma pergunta que eu sempre falo para as pessoas, quais são os aprendizados que você vai levar dessa experiência na Austrália? Principalmente para quem mora fora, né? Para quem mora na Austrália, tem muito brasileiro que tem muito medo de voltar para o Brasil, não só pela questão da adaptação, mas porque sente que fracassou ou algo do tipo. Então, por todos esses relatos, eu falei, gente, mas... O que não é o caso da minha amiga, tá? Fiquei pensando, mas voltar não é fracassar, né? Voltar, tudo aquilo que a gente viveu aqui, tudo aquilo que a gente experienciou, como que isso pode ser fracasso? De jeito maneira. Então, foi daí que surgiu essa ideia de criar, então, essa live para compartilhar um pouquinho, né? Porque tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, quando eu digo eu tô me referindo a você, tem muito valor, né? Tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente experiencia, da bagagem e traz para onde a gente está hoje, né? Porque eu sou hoje. Tem força, obrigada, amiga. Me dá força para eu continuar, para eu seguir, para me levar para o topo, né? Então, a forma como a gente olha para essa experiência, quando eu passo por uma experiência, é o que vai diferenciar. Então, quando eu tô passando por uma situação, ao invés de eu me perguntar por que eu estou passando por essa situação, por que que isso tá acontecendo comigo, uma pergunta que me ajuda muito é: o que eu posso aprender com essa situação? Quando eu pergunto o que eu posso aprender ou o que eu estou aprendendo com essa situação,
Essa dá uma chave, esse dá uma virada, é um start, muda meu mindset. Porque você passa a olhar para todas as situações e para todas as pessoas de uma forma diferente, não culpando e não julgando, e sim o que isso tá me agregando, né, na vida. A nossa história de vida, tudo aquilo que a gente viveu, ela traz muita... é como uma pérola, sabe? Tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente viveu, é como uma pérola mesmo de vida. E ela traz muitos sinais, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu vivo, tem resquícios, muitas vezes até para minha missão de vida, para o meu propósito de vida. Diz muito sobre quais são os meus valores, diz muito sobre padrões, né? Quando você vai fazer uma sessão com um coach, por exemplo, para resolver alguma situação, ele sempre pede, né? Muitos, né? Você é ensinado quando você faz a formação, para que você olhe para suas situações, para outros momentos de vida que você já passou e encontre recursos. Olhe para como você resolveu aquela situação ou algo parecido no passado e traga esse recurso para agora, para o presente, para a situação que você está passando. Então, isso é um grande aprendizado já, porque a gente sempre tem um recurso dentro da gente, porque a gente viveu isso, a gente experienciou a nossa experiência de vida, e quando eu digo experiência, tudo aquilo que eu passei, a família que você veio, o pai, a mãe que você tem, a profissão, todos os trabalhos que você passou, tem muito recurso para você continuar caminhando, né? E por que é importante eu olhar e reconhecer tudo aquilo que eu já passei e tudo aquilo que eu já vivi? Dentro da constelação familiar existe uma lei que fala-se da hierarquia. O que diz essa lei da hierarquia? Ela fala que tudo aquilo que veio antes é maior do que aquilo que veio depois. O que isso quer dizer? Seu pai e sua mãe, eles são maiores do que você. O irmão mais velho, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma hierarquia maior do que aquele que é mais novo. E o mesmo serve para as minhas experiências de vida. Se você tá onde você tá e você pode olhar para frente, caminhar e se abastecer, primeiro você tem que olhar para tudo aquilo que você já viveu e honrar e agradecer, porque ela te deu recurso para você estar onde você tá agora, tá? Então, um exercício que eu super recomendo que vocês façam Oi, Tãozinho, saudades também, amigo. Um exercício que eu deixo aqui para vocês fazerem, e você pode pegar aí quando eu digo, né, papel e caneta, é pegar a primeira experiência de vida aí que foi desafiador para você. Eu gosto muito de usar a palavra desafiador e não difícil, porque o difícil parece que é impossível, né? E nada é impossível. Então, pega papel e caneta e coloque lá a primeira experiência desafiadora que você teve, que você passou. O que você aprendeu com essa experiência? Isso você pode levar para tudo. Para trabalhos, inclusive, né? Então, eu vou dar um exemplo da minha vida mesmo. Então, o meu ensino médio, quando eu fiz ensino médio junto com o ensino técnico em informática. Hoje, naquela época, a informática não tinha o que era hoje. E é claro que eu não sou nenhuma expert, mas ter estudado naquela época, ter acesso àquele conhecimento naquele momento, me ajuda muito na minha linha de raciocínio. Quando eu comecei a ter trabalhado como vendedora na Microlins, vendendo cursos de informática com um salário minúsculo, por pouco tempo, mas aquilo mudou muito e impactou muito a forma como eu me comunico. Hoje, se eu consigo vender um serviço ou consigo vender uma ideia, é por conta da minha experiência como vendedora de um curso no passado. Então, entende como tudo aquilo que a gente passou, ele tem muito valor e te ajuda no futuro. Eu também já trabalhei em call center, não vendendo,
receptivo, era um call center de seguro de carro. Então, quando as pessoas batiam o carro, elas ligavam lá e eu gostava muito, que eu sentia que eu estava sempre ajudando as pessoas. E o que acontecia, né? O que acontece quando eu trabalhei lá? Quando o cliente ligava e ele tinha um problema, eu tinha uma árvore de decisão. Eu tinha que saber o que aconteceu com o carro dele, se ele bateu ou se ele sofreu um acidente. E de acordo com o que isso aconteceu, eu tinha que dar algumas opções. Olha, você pode chamar o reboque ou você pode ficar num hotel. Então, ter essa linha de raciocínio muito rápida para uma árvore de decisão impacta a minha vida até nos dias de hoje. E foi graças a ter trabalhado lá, né? Porque eu desenvolvi essa linha de raciocínio que me ajuda em todas as decisões na minha vida, desde situações no trabalho, como também em situações de vida, ou até mesmo nesse momento. Então, isso são alguns dos exemplos. Depois eu fui trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento, pela qual eu sou apaixonada. O que acontece com isso, né? Quando eu trabalhei com treinamento e desenvolvimento, se eu faço o que eu faço hoje, se eu gosto de me comunicar, ou me comunico de uma forma coerente, ou o que seja, é por conta da minha experiência na área de treinamento e desenvolvimento. E se hoje eu tô aqui e consigo falar de uma forma muito confortável, porque de verdade não é nenhum incômodo para mim falar na frente da câmera, é por conta de todos os anos que eu trabalhei na área de treinamento. Então, por que eu tô trazendo esses exemplos? Só para ajudar você, a mostrar para você como as nossas experiências, e até aquelas que para mim não foi nem um pouco agradável quando eu trabalhei vendendo curso, eu não gostava, mas aquilo me agregou. Mas naquela época eu não sabia, ou até mesmo no call center ter aquela linha de raciocínio. Apesar de eu gostava de trabalhar naquela época no call center, eu jamais imaginei como isso impactar hoje no meu futuro do outro lado do mundo. Então, a nossa vida é um mundo de infinitas possibilidades. A gente só sabe, a gente só conhece aquilo que a gente viveu. E quando às vezes a gente passa por um momento muito desafiador, e é muito difícil às vezes, né? É desafiador a gente ver luz, a gente conseguir entender e perceber o que eu tô aprendendo nesse momento com essa situação, ou o que ela tá me trazendo. É importante ser paciente, porque talvez naquele momento você não vai perceber mesmo, vai demorar um pouquinho de tempo para você acessar. Mas quando você sabe que vai te ajudar, ou você tem essa consciência, esse mindset de que isso vai te ajudar de alguma maneira lá na frente, isso muda muito a percepção e a forma como você encara essa situação, né? Porque você não sabe o que vai ser do futuro, você só sabe aquilo que você viveu. Então, é um mar de possibilidades, né? Minha amiga, quando ela disse isso pra mim uma vez, foi tão libertador, e eu trago pra minha vida até hoje, né? E é por isso que eu decidi trazer aqui, porque eu espero que genuinamente isso também te ajude de alguma maneira, né? Quando eu reconheço tudo aquilo que eu vivi e consigo olhar para tudo aquilo que eu vivi e identificar o que eu aprendi. Isso pode ser uma habilidade, então você pode fazer como atividade aí, pegar papel e caneta, listar todas as suas experiências que foram muito marcantes, desde experiências de trabalhos mesmo, como experiências desafiadoras, de lidar mesmo com alguma discussão com alguém, alguma discussão com um amigo, algum problema no trabalho, tudo aquilo que foi muito marcante para você, situações que foi muito marcante, coloca no papel. Então, por exemplo, ter trabalhado na área de treinamento, quem eu conheci e que foi marcante para mim? O que eu aprendi com essa pessoa? Então, área de treinamento, as pessoas que eu conheci, o que eu aprendi com essas pessoas, porque as pessoas também que atravessam o meu caminho naquele determinado momento, elas têm muito a agregar. Todo mundo tem para agregar. Então, o que eu aprendi com elas? O que eu aprendi trabalhando naquele lugar ou com aquela situação? Quando você faz isso repetidamente, você consegue identificar seus valores, muitos valores, porque os nossos valores, né, é a forma como a gente toma as decisões, as nossas escolhas, o que você faz, por que você faz, diz muito sobre os seus valores, as suas escolhas. Então, porque as experiências de vida, identificar, fazer esse exercício, ele é muito enriquecedor. Ponto 1, por conta de identificar os valores.
Eu identifico muitos padrões também, eu consigo identificar. Eu tomei a mesma decisão, eu agi da mesma forma, eu pensei da mesma maneira em todas essas situações que me vieram na cabeça agora, tá? Então, anotar é um exercício também de muita cura e muito poder, porque quando a gente só assiste, a gente acaba não lembrando de tudo depois, né? Então, eu super recomendo que você anote mesmo no papel, faça esse exercício. Quando eu fiz, né, já participei de retiros e de cursos e muito mais, é muito engraçado que a gente faz muito esse exercício também. Então, por isso que eu tô trazendo aqui ele hoje. Então, eu também identifico padrões, como eu tava falando, né? E eu também tenho mais força. Até para esse momento, eu consigo identificar também minhas habilidades, né? O que eu fazia, o que me ajudou, ou o que eu sei fazer. Nesse momento que muito que a gente está tendo que se virar com aquilo que a gente já viveu, já experienciou, né? Porque muitas empresas mandaram pessoas embora, ou aqui na Austrália, por exemplo, né? Onde eu moro atualmente, somos trabalhadores casuais, a maioria dos estudantes. Então, o que acontece é perdemos nossos trabalhos. Então, é bem desafiador. Como que a gente está sobrevivendo, como a gente está passando por isso, né? Usando muitas vezes os serviços que tem aqui disponíveis, mas muitos estão se reinventando a partir das habilidades que já tem, com aquilo que já se fazia. Então, está fazendo hoje essa live que eu coloquei aqui by donation, que se você sentir de doar, enfim, você doa, se você não quiser também tá tudo bem, vem de um recurso, de uma experiência de vida que eu já tive. Qual é essa experiência de vida? Ter trabalhado com a área de treinamento e desenvolvimento humano. E não só isso, todas as minhas buscas que eu fiz para me conhecer, para buscar curar, né, uma relação que me feriu muito, que não me deixava muito confortável. Então, todos nós temos muitas riquezas dentro da gente. A gente só precisa reconhecer toda a nossa história, ela é uma pérola. O que diferencia um do outro é o que você faz com a sua história de vida. Você pode se tornar uma vítima ou você pode se tornar um protagonista. E aí a gente tem milhares de histórias de pessoas, né, que usaram a própria experiência de vida e transformaram isso em negócios. Temos o exemplo da Zica, que tem o Beleza Natural, que é um salão gigantesco para cabelos afros, porque ela passou por uma dificuldade, ela queria muito um produto que ela pudesse usar o cabelo dela de uma forma mais natural e, né, sem ser escrava, enfim, de várias formas. Liberdade. Tem um vídeo da Nath Me Ajuda, do canal Me Poupe na Web, que eu super recomendo no Netflix, onde ela mostra e conta um pouco dessa história, que é maravilhosa e é super inspiradora, porque ela usou uma experiência de vida, ela usou também uma dificuldade, transformou isso em uma oportunidade e hoje ela é mais do que milionária. Então, isso também é um exemplo do que eu faço com a minha história de vida, com as minhas experiências. E muitas outras experiências, histórias, livros que a gente tem que pode trazer e inspirar pra gente, né? Mas o que eu queria trazer hoje é que você faça esse exercício, né? Porque quando eu olho para tudo aquilo que eu passei e eu dou lugar, eu honro, eu reconheço, nossa, eu passei por aquilo para passar por isso hoje. Porque se eu não tivesse passado por aquilo lá no passado, eu não conseguiria atravessar isso aqui hoje. Digo até mesmo eu pela Austrália. Se eu não tivesse vindo para a Austrália hoje, eu nem sei como eu estaria nessa situação, é claro, no Brasil, mas como eu ia lidar. Talvez eu não estaria levando de uma forma tão leve quanto eu tô levando, porque a Austrália me ensinou trabalhar por hora, ou diversas outras formas de trabalho, a me reinventar de diversas maneiras. E se eu não tivesse passado por isso antes, com certeza estaria sendo ainda mais desafiador, né? Então, olhar para trás, e quando eu olho para minha história e eu reconheço não só a minha história, tudo aquilo que eu passei, como eu disse anteriormente, né, no início, é como quando você vai fazer uma trilha. Quando você começa a fazer uma trilha, você não consegue enxergar muito da paisagem que você está deixando para trás, né? Você só consegue olhar e perceber quando você está chegando no topo.
E quando você chega lá de cima e você olha para trás e vê tudo aquilo que você percorreu, e você fala, uau, caminhei tudo isso, nossa, que vista mais maravilhosa. Isso é um exemplo típico de como eu posso fazer com a minha história. Quando eu olho para tudo que eu vivi, eu dou lugar, eu reconheço e eu agradeço, isso também me dá força. E como eu falei anteriormente, é como se um exercício, né, da constelação familiar mesmo, da constelação sistêmica, tem uma frase que a gente usa de cura que chama Eu Vejo Você. É para quando você vê uma situação, né, para quando você consegue olhar para uma situação, para uma dor que antes você não via. E traz um sentimento de paz, de calma, porque de alguma maneira aquela situação ela estava tentando te chamar a atenção, né, porque você estava excluindo. Então, eu sei que às vezes a gente passa por umas situações bem dolorosas e a gente gostaria até de esquecer, né? Porque dói olhar para elas e machuca. Mas ela tem muito ouro ali, tem muito aprendizado, te traz muito recurso. Então, quando eu olhar para ela, você pode usar essa frase de eu vejo você. Então, esse é um outro exercício também que vocês podem fazer. Porque quando você reconhece e dá lugar para essa experiência que antes queria ser vista e você não via, é como se você parasse para abastecer o seu carro numa petrol station, sabe? No lugar de abastecer carro. Você para lá e coloca combustível. É isso que eu faço quando eu reconheço. E aí, quando eu reconheço e eu identifico como eu fiz, né, a atividade que eu falei para vocês fazerem, vem um sentimento até de gratidão, né? Porque você dá um lugar para aquilo que antes não tinha lugar. E tipo, nossa, passei por aquilo. E hoje eu consigo perceber e identificar por que eu passei por aquilo. Para me deixar mais forte ou para conseguir lidar com essa situação que hoje é muito mais desafiadora do que aquela. E aí vem a gratidão, né? E o que é a gratidão? Nada mais é do que uma energia que vem do fluxo do amor. Quando eu tô no fluxo do amor, né? Tô no fluxo da luz, é muito diferente do fluxo do medo, do fluxo da escassez. Eu estou no fluxo de abundância. Eu consigo agradecer, porque agora eu consigo enxergar que, nossa, aquilo me agregou, aquilo me ensinou tanto, eu consigo atravessar o que eu tô atravessando agora, porque eu aprendi isso lá atrás, né? Então, isso é o que todas as nossas experiências de vida nos proporcionam, né? Que eu coloco caminhos que me levam ao topo. Porque se você só conseguiu chegar lá, a sua mala que você carregou com todas as experiências que você percorreu antes. Senão, você não ia ter recurso, né? Para todas as situações que acontecem no percurso. A nossa vida, né, é uma junção de tudo que a gente experiencia, é o que nos torna diferentes. Você é o que é, ou tá o que tá por tudo aquilo que você passou. E eu sei que às vezes é muito desafiador a gente conseguir olhar e honrar muitas situações, principalmente quando elas são desafiadoras, mas faz esse exercício que eu recomendei para vocês, que é de anotar, né? Para quem chegou agora, o exercício é anota todas as situações, até mesmo empregos. Você pode começar de uma forma profissional, todos os empregos que você teve, até porque pela situação que a gente está passando no momento, muita gente, né, tá buscando e precisando se reinventar para conseguir gerar uma renda quando a pessoa tem o recurso dentro de você. Então, pega lá todos os trabalhos que você já passou, todos os tipos de emprego que você já fez, anota as habilidades que você aprendeu lá, as pessoas que você conheceu, o que você aprendeu com elas. E vê os recursos que você tira daí, o que você pode usar hoje no seu dia a dia para criar uma solução, uma alternativa para você passar e atravessar, né, essa fase que a gente está passando aqui. Identifica padrões, identifica seus valores e, como eu disse anteriormente, a nossa história de vida, ou todas as experiências que a gente passou, principalmente quando a gente consegue identificar um padrão, coisas do tipo, ela tem resquícios
muitas vezes até da nossa missão de vida, do que a gente veio fazer aqui. Quando eu consigo identificar isso, quando eu me abro para essa possibilidade, eu posso criar muitas oportunidades, né? É uma forma de mudar o meu mindset, a forma como eu penso, a forma como eu vejo as coisas. Olha para suas habilidades, né? Você tem muito ouro, tem muita riqueza dentro de você. É só buscar, né? Eu fiz aqui essa anotação da atividade que eu falei já para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida também, vocês podem me mandar. Pode me mandar uma mensagem, pode me mandar. A gente bate um papo. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui também. O objetivo hoje realmente foi de trazer um pouquinho para a forma como eu olho, para a forma como eu vejo as situações. E sempre quando eu passar por uma situação, a dica que eu deixo é de fazer aquela pergunta: o que eu estou aprendendo com tudo isso? E não por que eu estou passando por isso. Porque o porquê não é uma pergunta que me leva adiante. Não é uma pergunta que me leva por mais. É uma pergunta que me paralisa porque é uma pergunta que vem da não aceitação, né? E quando eu pergunto o que eu estou aprendendo com isso que eu estou passando, o que acontece, é uma pergunta que me leva por mais, né? Assim como fazer o exercício, a atividade de identificar, né, todas as habilidades, todos os aprendizados que eu tive com todas as pessoas. Eu posso fazer esse exercício de identificar o que eu aprendi, não só como trabalhos, como eu disse, mas situações desafiadoras que eu passei, ou discussões, momentos dolorosos, né? Infelizmente, a gente tem a tendência de julgar o que é bom ou ruim, né? O que é algo que a constelação familiar, ela sempre traz pra gente não julgar, pra gente não condenar, porque a gente coloca em caixinhas e tem muita coisa por trás, muita história por trás. E a gente pode aplicar esse conhecimento também para as nossas experiências de vida, né? De não julgar. Porque muitas vezes aquilo que eu tô passando agora e que eu considero como ruim, na verdade, pode ser muito bom porque vai me salvar lá na frente. Eu tava assistindo um vídeo essa semana que um cara dava um exemplo de um conto. Eu não lembro se é um conto budista, mas eu gostei muito do exemplo que ele deu, que ele falava mais ou menos assim que o cara, ele tinha uma fazenda e aí ele tinha um cavalo. E esse cavalo, ele fugia. E aí vinham os vizinhos e falavam: ai, meu Deus, que coisa horrorosa, que coisa ruim, seus cavalos fugiram. E pode ser. E aí, depois de uns dias, esse cavalo voltou com mais outros 2 cavalos. E aí lá voltaram os vizinhos: nossa, que bênção, seu cavalo voltou e voltou com outros. E pode ser. Na mesma semana, o filho dele cai do cavalo e quebra a perna. E lá vem os vizinhos: ai, meu Deus, que coisa ruim que aconteceu com você. Seu filho quebrou a perna. Ele pode ser. E aí vai começar a guerra. E vem o governo buscando todos os meninos da vila. E o filho dele não vai pra guerra, não é convocado porque ele está com a perna quebrada. E aí lá vem os vizinhos novamente. Nossa, que coisa ótima, que bênção. Ele pode ser. E eu acredito que esse ensinamento, ele pode agregar muito pra gente, a trazer, olhar também para essas situações, né? Tudo isso que tá acontecendo, nossa, é horrível. Pode ser. Ou não, tem muita gente se reinventando, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com o que tá acontecendo agora? A gente não sabe, né? Como eu falei anteriormente, a vida é um mundo imenso, de imensas possibilidades, e a gente não sabe o que vai ser do futuro. Então, talvez tudo isso que eu esteja passando nesse momento, ou tudo aquilo que eu já passei lá no passado, é o que me dá força, o que vai me ajudar a passar, a atravessar de uma forma muito mais leve aquilo que está por vir, né? Então, eu acho que é isso. Eu vi que algumas pessoas chegaram, sejam muito bem-vindas. Eu já tô quase acabando por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar.
Eu vou tentar deixar aqui essa live salva para que vocês consigam acessar, né? Até para não ficar repetitivo. Mas é isso, eu agradeço muito quem veio, quem está por vir ou quem vai assistir. Alguém tem alguma dúvida ou gostaria de comentar alguma coisa? É isso, olha, vamos apreciar a nossa experiência de vida, né? Tudo aquilo. Alguém gostaria de compartilhar algum insight que teve aí, algum conhecimento, algum aprendizado? Aqui, meu anjo, na Austrália agora é quase 9 horas da noite, 8h40. Olhem para a habilidade de vocês, para os recursos que vocês têm dentro de vocês. Nós temos muitas riquezas dentro da gente. As nossas histórias de vida nos proporcionam muitas riquezas. Então é hora de olhar para tudo isso, para todas essas riquezas e transformar em oportunidade. É o meu mindset, é a forma como eu olho para tudo aquilo que eu vivi, para aquilo que eu estou vivendo, é o que vai me diferenciar. É o que vai me ajudar, é o que vai me impulsionar, que vai me dar uma guinada, que vai me ajudar a chegar lá no topo. A história nossa, ninguém tira da gente. Ninguém tira da gente, né? Tá bom, Dainha, eu vou tentar deixar salvo aqui. Espero que você goste, que agregue aí, que ecoe aí. Então, é isso. Alguém mais tem algum apontamento? Deixa eu ver se eu passei por tudo aqui que eu gostaria de falar, já que a gente tem um tempinho ainda. Eu acho que não, acho que eu passei por tudo. Ah, tem uma pontuação muito interessante aqui, que é que muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar valor na nossa experiência de vida, né? Às vezes a gente acha que a gente não sofreu o suficiente, ou coisas do tipo, ou desvaloriza mesmo tudo aquilo que foi vivido. E isso vem muito também da forma como eu olho para os meus pais, né? É um conceito aí, um pouquinho da constelação que eu trago para vocês olharem, né? Então, se eu julgo, como eu julgo, que você não acha que é suficiente, também vem muito desse olhar. Então, deixo aí também mais essa pérola para vocês. E é isso, a minha história, ela é o que nos transforma, né? É como um borboleta. Tem até aquela passagem eu não sei se vocês já viram, a borboleta para sair do casulo, ela sofre muito, né? E aí um cara vai, na tentativa de ajudar, ele corta o casulo dela. E aí a borboleta morre. Porque como parte do processo dela, de transformação, para ela se transformar naquela linda borboleta, é sair do casulo. Que não é fácil, mas faz parte do processo dela. Então, o mesmo a gente pode trazer o olhar para nossa experiência de vida, né? Todas as nossas dores, todas as nossas alegrias também, tudo aquilo que a gente viveu e passou, elas agregam e nos permitem nos tornar uma linda borboleta aí, né? Tem muitas pistas pra gente. Eu espero que os caminhos percorridos, né, que nos trazem muitas riquezas, consigam levar vocês adiante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico à disposição. Façam a atividade, eu tenho certeza que vai sair muita pérola, muita coisa boa daí, que é de anotar. O exercício de anotar traz muito insight. Obrigada, minha linda. E é isso. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês aqui. E tenho... obrigada! Eu espero que vocês tenham uma excelente noite, um excelente dia no horário que vocês assistirem, tá? E aí eu vou finalizar e vocês conseguem assistir aí a live do início, né? Onde eu falo um pouquinho mais e também dou uma atividade bem interessante pra gente fazer, pra vocês fazerem, na verdade, aí de casa. Só papel, caneta, querer se desenvolver, querer se transformar numa linda borboleta, coragem pra olhar e pra dentro. E é isso. Oiê!
Um beijo, gente. Vou finalizando por aqui. Tenha uma excelente noite. Bye, bye.